tudo bem com você? Estamos aqui mais em um encontro com a palavra. O privilégio que nós temos de poder estudar a palavra de Deus dessa forma tão agradável, repensando alguns temas que são tão importantes como esse que estamos vendo nesse trimestre, que é o Evangelho de João. E nós estamos aqui com o Daniel, nós vamos discutir alguns assuntos aqui nessa, que é a lição número 3. Daniel, você pode orar para nós, por favor? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a sua palavra. Que o Espírito Santo esteja conosco e com quem nos assiste e com todas as pessoas. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, nossa lição tem como título a História de Fundo, Prólogo. Por quê? Porque a primeira lição dessa nova etapa, desse último trimestre do ano, né, que nós já estamos caminhando para o final, nós tivemos ali uma lição que falou sobre o final do livro. E agora nós voltamos ao início do livro. É interessante observar isso porque realmente tem uma ligação muito forte entre o fim e o começo do livro de João. E nós vamos então nessa semana estudar os primeiros 18 versos do capítulo 1, que é justamente o capítulo que nos fala, né, sobre esse início, como é que se deu esse início. E tem algumas coisas muito interessantes para nós tirarmos ali, para nós discutirmos. Eu gostaria já de colocar e perguntar para o Daniel, qual é a diferença que nós podemos perceber entre o princípio que é falado aqui em João e o princípio de Gênesis? Qual é a diferença que a gente observa? É muito interessante, né, que Gênesis 1 estava lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Só que João começa antes da criação da nossa terra, né? Então ele fala o princípio do princípio, a eternidade e a sempre existência de Deus e Jesus como deuses únicos, onipresentes, onipotentes e que sempre existiram, né? Então João ele vai um pouco mais para trás ainda do que o começo de Gênesis 1, né? Ele vai para o começo da história de todo o universo, antes ainda da nossa terra, né? É verdade. Esse é o ponto que é muito interessante. Uma vez eu ouvi sobre isso, eu fiquei encantada, realmente. É um princípio antes do princípio, né? Pois é. E aí, uma outra coisa que chama a atenção, aqui diz, um princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por que você acha que Jesus foi citado assim, como sendo o verbo? Qual seria o sentido disso? Aqui a gente tem o verbo como a palavra, como o poder, como uma força, né? Uma força criadora, uma força sempre existente, uma força onipotente, né? E ele faz questão de colocar Jesus como o verbo, como a palavra, em igualdade com Deus, porque eles são parte da divindade, então eles são seres iguais, né? Sim. A gente fala o pai e o filho, a gente tende a diminuir um ou outro, mas não, ele faz questão de colocar Jesus exatamente como Deus, né? E como agente criador e como agente que faz as coisas também. Exatamente. E a palavra verbo, né, até puxando um pouquinho para a minha área, ela indica justamente isso, o verbo é uma palavra de ação. Então, ao retratar Jesus assim, claro que nós sabemos que tem também uma ligação com a própria cultura grega, né? Porque eles tinham o Logos tinha essa ideia também, mas verbo, palavra, através de tudo, através daquilo que foi feito, né? Quer dizer, através da palavra, tudo foi criado pela palavra. Deus não precisou de matéria pré-existente, né? Ele falou e tudo se fez. Isso é maravilhoso, né? E aí, quando a gente olha no verso 14, aí tem um esclarecimento muito forte, né? Porque muitas pessoas falam, mas será que João estava falando mesmo de Jesus? Aí no verso 14 a gente vê isso, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então como é que esse verso esclarece para nós de uma forma tão clara quem é o verbo, quem é a palavra de Deus? É muito interessante, né, que você citou sobre o Logos e a cultura grega, né? Sim. E João estava escrevendo exatamente nesse período, né? E existia ali o teatro grego e tinha sempre os prólogos, né? Tanto das obras literárias quanto das obras teatrais
que acontecia muito naquela época, e João escreveu o evangelho e começou o evangelho exatamente como a cultura grega entendia as coisas, Verdade, né? Então eu estou fugindo um pouquinho da sua pergunta, mas Não, é interessante, mas é isso né? mesmo, é isso mesmo. Porque ele começa no princípio, então ele vai dar aquela introdução para tudo aquilo que estava acontecendo, né? Sim. E aí ele faz aqui um parêntese, né? Logo depois de no princípio era o verbo, e fala assim, e houve um homem que era João, Isso. e que pregou sobre a vinda Sim. do Messias, mas ele fala assim, pregou sobre a luz, mas ele não era a luz. E aí ele para esse parênteses e volta de novo, né? E ele fala, e o verbo, e a luz se fez carne e habitou entre nós. Maravilhoso, É fantástico, né? É verdade. Você colocou muito bem, João, ele foi construindo, né, a ideia de uma forma assim, muito clara, até culminar nesse ponto. E o verbo se fez carne. Então, se ele estava falando do verbo lá no começo, aí ele fala de João, como você disse, né? Houve um homem enviado por Deus chamado João, tal. Ele veio para testificar da luz, mas não era. E aí ele já conclui, olha, o verbo, aquele verbo que eu falei, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. A sua glória, como de Deus, né? E é muito legal, né? Porque assim, pra gente que está lendo hoje, a gente já sabe o que vai acontecer depois, né? Mas imagina uma pessoa que está lendo ou que estava lendo pela primeira vez esse texto de João. E começa a entender essa introdução dentro da cultura da própria época dele, e aí ele solta, e o verbo se fez carne, né? Sim, é impactante, exatamente. né? E uma coisa que chama a atenção também, aí dá para fazer uma outra ligação. Você pensar em um Deus que se fez carne e fala, habitou entre nós. Dá para fazer uma ligação com alguma coisa do Antigo Testamento? Especialmente ali de Êxodo, lembra? Êxodo 25:8, me farão um santuário, para que e habitarei no meio de vós, né? Que ligação que a gente pode estabelecer aí? É muito interessante, né? E é interessante que Jesus e os escritores do Evangelho, movidos pelo Espírito Santo, usam as mesmas palavras que estavam no Antigo Testamento e as mesmas referências do Antigo Testamento, para que até o povo judeu e as outras pessoas entendessem que está fazendo uma relação direta, né? E são basicamente os mesmos textos, habitou entre nós, esteve entre nós, como Jesus e Deus habitou no santuário com a sua graça, né? Exatamente, é lindo isso, né? Você pensar em um Deus que teve o prazer de viver no meio das suas criaturas, né? E ele ficou aqui durante 30 e poucos anos, deixou um ensinamento, assim, um legado tão forte, tão incrível, que impacta a vida das pessoas até hoje, né? E vai continuar impactando, nós sabemos, por toda a eternidade, por tudo que ele fez. Mas é realmente assim fantástico, né? A gente ter esse Deus que veio, que, como dizem até alguns teólogos que usam a expressão, quando ele fala de habitar, é o mesmo que construir uma tenda e habitar e ficar junto. Eles dizem assim, tabernacular, Tabernacular. né? E foi isso que ele fez conosco, Sim. né? É muito lindo. É muito lindo porque na cultura grega, às vezes, o logos era algo incorpóreo, meio místico, mas não, aqui não. O tabernáculo tinha a presença física de Deus. As pessoas viam a glória de Deus, assim como viram a glória de Deus na encarnação de Jesus, né? Porque quando a gente pensa no santuário, você tem, além do Shekinah, né, que era a manifestação da glória de Deus dentro do santuário santíssimo, você também tinha a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Então Deus ali com eles. Presente, né? Presente, né? Maravilhoso. E a gente tem que trazer isso para os nossos dias, né, Daniel? Porque muitas pessoas se acham assim tão distantes de Deus, mas ele continua perto do mesmo jeito. Ele continua querendo habitar conosco, né? E hoje ele faz isso através do Espírito Santo, Com certeza. né? Que o próprio Jesus prometeu que ele ficaria conosco até o fim dos séculos, né? Através um do outro Espírito igual Santo. a mim, né? Isso, um outro igual a mim, a mesma natureza, o mesmo poder, não é? Só que com funções diferentes. Apenas isso, né? Muito bom. Vamos adiante. Agora nós temos que pensar numa outra coisa, né? No verso 9 até o 13, diz assim, vamos ler o texto para a gente pensar. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. De que maneira a gente pode enxergar um Deus que respeita as nossas escolhas dentro de um contexto como esse? É interessante, né? Porque às vezes a gente tem na nossa frente a verdade, né? E a gente escolhe fechar os olhos, né? E eu não sei se vai haver tempo da gente passar nisso, mas Jesus falava que sim, os cegos iriam ver e quem via não iria ver, né? Exatamente. E é justamente isso, às vezes a gente
escolhe fechar o olho Sim. para não ver a luz. Sim. Se a gente está aqui e fechar o olho, a gente não vai ver a luz, porque claro. a gente escolheu. Exatamente. E tinha muito isso naquela época, né? E como é hoje também, né? É verdade. As escolhas, ouvir ou não a palavra, que é até o título do nosso estudo de terça-feira, Exatamente. né? Ouvindo ou não, quer dizer, é uma escolha sua. Até eu comentei com o Leandro na lição passada, quando Jesus operou a cura daquele cego de nascença, ele passou a crer em Jesus. Ele foi crescendo no conhecimento de Jesus. Enquanto que os fariseus ficavam questionando e foram se afastando cada vez mais de Jesus. Então, quer dizer, eles conheciam a palavra, mas não aceitaram. E o cego de nascença foi curado e foi crescendo no conhecimento de Deus. Então, realmente, é uma questão de escolha, né? Isso E eu fico sempre pensando, um Deus que é todo poderoso, um Deus que é grande, um Deus que criou esse universo e o mantém, ele respeita a nossa liberdade de escolha. Respeita. Até para a gente dizer assim, eu não quero isso para mim. Eu não quero saber dessa palavra, eu não quero aceitar esse Deus. Ele fala, tá bom, se você não quer, eu não posso fazer nada. É muito interessante, É né? incrível, Porque né? até na história desse cego, né? O cego foi ao sacerdote, depois voltou para Jesus, né? E Jesus perguntou, você acredita nesse Senhor, né? E ele falou assim, mas quem é esse Senhor, Quem né? é? Ele falou assim, sou eu. E o cego falou assim, claro que eu acredito, né? Exatamente. Então você vê, ele tinha todos os motivos para crer e creu. Os fariseus tinham todos os motivos para crer, mas rejeitaram. Então é questão de escolha. Sim, com todo o estudo e com toda a referência e com tudo que eles tinham. Tudo. Eles escolheram simplesmente fechar os olhos. Impressionante. E não ver a luz, né? Impressionante, impressionante. E é muito triste também, ao mesmo tempo, que você pensar, ele veio, como ele diz no verso, ele veio para os que eram seus, e né? os seus não o receberam. E nesse ponto a gente está falando, assim, muito triste. exclusivamente, a gente está falando, assim, diretamente aos judeus e ao Sim, povo de exatamente. Israel. O rejeitaram. O rejeitaram. Nossa, muito triste, né? Bom, aí nós temos mais 2 temas que aparecem aqui que são muito importantes dentro desse capítulo ainda, ou desses versos, né? Porque nós temos, já que ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas aí ele diz no verso 12 e no 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aí a gente observa uma coisa, né? Na parte de quarta-feira, aqui, quando fala da fé e incredulidade, a gente observa que João, ele acaba dividindo, vamos dizer assim, a humanidade em 2 grupos. E nós temos que pensar, o que isso significa em relação a isso que nós estudamos até aqui? Como é que ele divide os seres humanos? Entre aqueles que creem e aqueles que não creem. E, na verdade, hoje nós estamos chegando a esse ponto, né? Sim. São 2 grandes grupos. Não existe... A gente, claro, nós aqui somos, né, adventistas e tal, e há muitos outros grupos, mas daqui a muito pouco tempo nós não vamos ter nomes de igrejas. Sim, denominações. Né? Então, quando João propõe essa divisão, o que significa em relação a tudo que a gente tem visto até aqui? O que ele quer dizer com isso? Passo para você. É muito interessante, né? Fala que daqui a um tempo a gente não vai ter denominações, nem templos, nem lugares, nem estúdios, talvez nem internet que assistir a gente, né? Vamos aproveitar agora. E Jesus esteve aqui, ele deu todos os exemplos, né? Ele esteve aqui para mostrar qual é a verdadeira essência do Evangelho. Ele esteve aqui para mostrar de forma prática o que é crer em Jesus. Sim. Porque se eu falo assim, eu acredito em Jesus, tudo bem, eu acredito. Tá. Mas o mal também acredita, mas o que é acreditar em Jesus? Sim. E aqui ele coloca a relação, né? Crer em Jesus é agir. Isso. E aí a gente volta para lá, né? A palavra e o logos e a criação era uma ação, não era um conceito abstrato, né? Exatamente. Então, aqui ele coloca, quem crê em Jesus é quem, sabe, decora o evangelho de João de ponta a ponta, ou é aquele que vive a palavra de Jesus? É verdade. E são justamente esses 2 grupos, então aquele que crê e aquele que não crê, né? João deixa isso muito claro. E ainda até ele cita alguns textos que a gente conhece, né? João 3,16, João 9, João 12. E ele fala, você comentou, os cegos passam a ver e os que veem passam a ser cegos.
O que nós vimos, inclusive, naquela ocasião também que eu citei agora há pouco, dos fariseus e aquele cego de nascença. Ele enxergava cada vez mais e eles se tornavam cada vez mais cegos. Cada vez mais cegos. Jesus veio para curar um cego de nascença, mas na verdade ele tinha 2 grupos de cegos para curar. Era o cego de nascença e aqueles fariseus que eram cegos também. Sim. Então é muito triste pensar que quando a pessoa rejeita o Espírito Santo, quando ela rejeita a assertividade, né, da palavra de Deus na sua vida, ela vai se tornando cada vez mais endurecida. Ela não consegue enxergar Sim. nada. E também porque Jesus quebra paradigmas, né? Sim. E quando você se sente incomodado ou ameaçado, você tende a entrar numa postura de defesa, né? E quando Jesus chega assim, olha aqui, não é assim. Ou você vai se retrair, entrar numa defesa e negar, ou você vai aceitar aquilo e tomar para a sua vida e se transformar. Verdade. Então, os fariseus, eles tinham todo o poder ali naquela época, né? Então, quando Jesus chega e fala assim, não é assim como vocês estavam fazendo, é assim como eu estou fazendo, e até a gente já remete a João Batista, que pergunta assim, você é Jesus? E Jesus não respondeu se era Jesus ou não. Ele só falou assim, vai e diga, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho, totalmente oposto àquilo que os fariseus estavam fazendo na época. E aí como é que fica, né? Vamos mudar a nossa postura e agir como Jesus? Ou vamos ficar aqui na nossa comodidade e, entre aspas, não crer, né? E uma coisa que a gente observa, os fariseus, eles tinham uma posição, né? Eles tinham uma postura social, religiosa, econômica também, claro, né? Então, muitos deles, e nós vemos na palavra de Deus, isso é muito claro, que muitos deles até criam, até aceitaram, mas por conveniência, por comodidade, como você falou, era melhor ficar do jeito que estava, porque ia ser muito trabalhoso, né? Claro. Como é que nós vamos aceitar esse mestre jovem, né, 30 e poucos anos, ensinando e tal? Não, o que ele está falando, o que ele está fazendo, não, ele realmente deve ser o Messias. Imagina que eles não comparavam com Isaías. Claro que sim, com eles Jeremias, sabiam, com Zacarias. a Torá inteira, eles sabiam o Velho Testamento de cor. Eles sabiam de cor. Claro. Então, assim, foi uma escolha deliberada da parte deles, né? Foi uma escolha proposital. Não queremos, porque, nossa, não cabe dentro do nosso projeto de governo, poder, de vida, de poder. Influência. Não cabe. Exatamente. Triste isso, né? Sim. Rejeitar Jesus por conta disso. Então, a questão aqui realmente é essa, é crer ou não crer. São esses 2 grupos que vão sobrar, né? E, como disse João desde o início, então, olha, ele era o verbo, ele veio, ele ficou entre nós, ele habitou entre nós, ele curou, ele restaurou. Então, quer dizer, é a questão realmente de escolha, né? As pessoas escolheram rejeitá-lo. Aí na parte de quinta-feira, que eu venho falando sobre a glória, quando a gente para pensar na transfiguração, que Jesus subiu no monte junto com Pedro, Tiago e João, e diante deles ele se transfigurou. Então eles puderam ver um pouco do reino de Deus ali, né? E aí, em João 17, de 1 a 5, vamos até pegar o texto? Vamos sim. Ele fala alguma coisa interessante nessa, que é uma das orações lindas de Jesus, né? A oração intercessória dele, ele diz assim, Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Linda essa oração, né? E ainda tem muito mais coisa, até coloca cada um de nós nessa oração também, né? Mas aí eu pergunto para você, como é que a cruz e a glória se relacionam dentro desse contexto? Por que Jesus diz isso? Agora glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Como é que a gente faz uma conexão entre esses 2 pontos? Parece um paradoxo, né? Porque a morte de cruz era a morte
mais humilhante, dolorosa e lenta possível na época, né? Terrível. E destinada apenas aos ladrões e aos malfeitores e às pessoas de... As piores espécies de pessoas, né? É né? verdade. E a glória de Jesus morrendo na cruz, levando os pecados de todo mundo, né? Sim. É um negócio assim... E aí a gente vê que, e aí talvez pare de ser um paradoxo, porque se Jesus carregou sobre si todos os pecados, ele se tornou o maior dos carregadores de pecados e salvadores, e o pecado merece a morte de cruz, e o pecado merece ser extinto, né? E Jesus estava lá pendurado levando o meu pecado. Exatamente. Eu sempre me lembro quando a gente, como nós falamos já do santuário, vamos lembrar de novo. No santuário você tem isso muito claro. Aquele altar de holocausto que ficava ali no pátio, né? Era o primeiro elemento ali do santuário. E ali você tinha o pecador levando aquele animalzinho todos os dias, né? Um pela manhã, o outro pela tarde. Então ele vinha, confessava os seus pecados sobre aquele animal. E aí ele era morto, seu sangue era derramado, levado para dentro do santuário. Você vê quando João chama Jesus de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem o que discutir. Sim. E eu pergunto, quantas pessoas às vezes falam essa expressão, usam essa expressão e não sabem do que estão falando? Você tem que ir lá no santuário para entender que Deus quis morar no meio do seu povo, estabeleceu toda uma condição para isso, aquelas minúcias, aquelas colchetes, Todos aquelas cortinas, os os detalhes. objetos, tudo. Porque Deus é detalhista, Ele é detalhista com a nossa vida. Com certeza, com a natureza, com a nossa vida e com tudo que a gente vê, e se surpreende até hoje, mesmo com o pecado. Sim. Então, Ele colocou tudo que era necessário ali para que a gente pudesse entender o plano da salvação dele. Então, quando você pensa, você colocou muito bem a questão da cruz ser um instrumento de tortura, um dos piores possíveis, né? Porque muitas pessoas sempre pensam naquelas pinturas renascentistas e tal, aí Jesus retratado na cruz e tal, mas o crucificado, ele era colocado ali absolutamente nu. Sim. Então era uma situação excruciante em termos de dor, era extremamente humilhante, era extremamente torturante, porque normalmente um crucificado ficava muitos Horas, dias, né? Às até vezes, dias, né? dias, dependendo da complexão física dele, ele durava muito mais tempo. E Jesus morreu em apenas 6 horas. Por que, Daniel, que ele morreu só em 6 horas? Ah, o peso dos pecados, né? E aqui é interessante que a gente pode continuar, né? Que nos evangelhos de Mateus e Marcos, né? Eles retratam o Jesus humano, né? Sim. Que gritou ali, meu Deus, por que me desamparaste? Ele se sentiu só, porque ele sentiu todo o peso do pecado do mundo, né? E ao mesmo tempo que Lucas e João retratam a glória da morte na cruz, né? Exatamente. Onde ele se entrega a Deus. E essa entrega fez com que ele expirasse e salvasse a humanidade mais rápido, né? E olha os detalhes, né? Ele foi crucificado às 9 da manhã e às 3 da tarde ele morreu. Era justamente o horário em que o primeiro cordeiro era sacrificado no dia e o segundo cordeiro era sacrificado. Terceira hora. Deus é muito detalhista, né? Então tudo se cumpriu na pessoa de Jesus. Tudo, absolutamente tudo. E aí, por isso a gente pode fazer a união da cruz com a glória, né? Ali foi um instrumento de tortura, de sofrimento? Foi. Mas como o próprio Deus disse, lembra do Getsemane, né? Ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele pediu 3 vezes. Sim. E Deus falou, não. Não. Você vai ter que beber esse cálice. Então seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Ele se submeteu e foi até o fim. Então, como você colocou, o que fez Jesus morrer tão rápido? Peso dos nossos pecados. E às vezes há pessoas que falam assim, um dia desses até eu falando com uma pessoa, não, mas tem pecado que a gente não consegue, como que a gente pode perdoar, como a gente pode aceitar e tal. Mas Jesus morreu por todos os pecados. É difícil. Humanamente falando, né? É difícil. Para a gente aceitar isso é difícil, mas ele realmente morreu por todos os pecados, todos. Ele morreu pela vítima, mas ele morreu pelo agressor também. Ele morreu por aquele que foi morto e morreu por aquele que o assassinou. Ele morreu por aquele que foi vítima da corrupção e morreu pelo corruptor. Enfim, ele morreu por todos. Por isso que ele morreu tão rápido. Porque imagine, todos os pecados de todos os tempos sobre a pessoa de Jesus. É muita coisa, né? Foi bem complicado. Mas ao mesmo tempo ele foi glorificado ali.
Porque ali foi o quê? Quando ele disse está consumado, o que aconteceu, lembra? Sim, a gente também vê a glória manifestada na natureza, né? Sim, sim. O céu se escurecendo, a terra tremendo e se abrindo. Sim. E eu tenho certeza que naquele momento os fariseus e as pessoas que mataram Jesus falaram, opa, peraí. Tem alguma coisa aqui que, né? É verdade. Na verdade, né? até como a gente já deduziu, eles fizeram uma escolha deliberada, Sim, né? com Eles certeza. sabiam. Mas quando eles viram aquela manifestação toda, eles falaram realmente, nós fizemos uma coisa, né, muito séria, muito errada. Mas não tinha muita volta, né? Para eles não tinha jeito porque eles já tinham escolhido. E além disso, mais um outro detalhe, né, que a gente sempre tem que lembrar, do templo, né? O que aconteceu no templo? Sim. O véu se rasgou, né? Mostrando para eles que aqueles rituais, né? Não precisavam não serviam mais não para serviam nada. para mais nada. Olha que coisa, né? Interessante. Então, realmente, a cruz e a glória, elas caminham juntas, né? Para ele ser glorificado, ele teve que passar pela cruz, porque a cruz era instrumento de salvação para todos nós. Maravilhoso isso, né? Lindíssimo, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que hoje dizem, Jesus morreu porque ele quis. Não, ele precisava morrer por nós, porque se não fosse pela morte dele... Porque aí a gente tem também a tendência de dissociar o Jesus humano do Jesus divino, mas não, eles caminham juntos. É uma obra única. É difícil, por exemplo, a nossa mente finita entender, mas Jesus era 100% homem e 100% Deus. Como é essa conta? Não sei. Não sei. Mas eu acredito que era assim. Com certeza. Não é? Aí para o nosso final, para a gente concluir, a gente parar para pensar, né? Um Deus criador, perfeito, onipotente, onisciente, onipresente, transcendente, que se fez homem e deu a sua vida por nós. O que isso significa mesmo? Vou resumir em algumas palavras. Amor, graça, misericórdia, necessidade de se relacionar conosco. Isso. Deus sempre se relacionou com o homem. Sim. Antes do pecado Sim. e após o pecado. Verdade. E é verdade, muitas pessoas até falam assim, mas depois que o homem pecou, Deus nunca mais falou. Nossa, como ele falou tantas vezes, Como falou, né? Como ele falou. E aí falou como um pai que repreendia, que buscava o melhor, né, pro filho. Sim, falou muitas vezes. O próprio, uma das primeiras vezes, inclusive, que a gente tem na palavra de Deus, o próprio Caim, quando ele mata Abel, e Deus vem e fala com ele, onde está o teu irmão? Ele fala, não sou guardador do meu irmão. Caim responde que nem um filho mal criado, né? O que eu tenho a ver com isso? A ver com ele? O sangue do teu irmão está falando para mim. A terra clama. Então, assim, ele sempre falou, ele sempre veio atrás do ser humano. Sempre. É interessante, eu me lembro, acho que foi o pastor Bulhão, se não me engano, que fala isso, que a Bíblia inteira é a história de um Deus vindo atrás do ser humano para salvá-lo. O tempo inteiro, de Gênesis a Apocalipse, você vê Deus isso. vindo atrás do homem. Vindo atrás do homem. O homem fugindo dele, como foi o caso, por exemplo, de Caim, que depois fugiu dele, e tantos outros, né, que pecaram, fugiram. Sim. Mas ele indo atrás. Nós que fazemos isso às vezes, ou sempre, né? Não, é só isso aqui, não, é só aquilo ali. Não, eu sei que eu estou fazendo errado. É verdade. Mas assim, Deus é muito bom, muito misericordioso, Muito. e Ele vem atrás de nós, Ele vem atrás de nós. E claro que a maior prova de amor dele foi o próprio Cristo, né? Com certeza. Isso aí não tem nada que possa ultrapassar isso, né? Não existe outra possibilidade. A vinda de Jesus a esse mundo, deixar todas as lições que Ele deixou e ainda dar a sua vida, né? Como nós cremos que Ele ressuscitou, está intercedendo por nós, né? E vai voltar muito em breve para nos buscar, porque Ele prometeu isso, né? Sim. Vamos até fechar com esse, João 14, aquele texto que todos nós conhecemos bem, mas é sempre bom a gente reler na palavra. Lê pra gente, Daniel, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Acredite em Deus, acredite também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito, porque eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Gente, desses 3 versos lindos, que a maioria sabe de cor, esse virei outra vez é muito forte. Sim. Ele não está dizendo assim, talvez eu venha, não. Quem sabe eu venha, eu vou pensar se eu vou vir. Não. É algo Ele definido, fala, né? Virei outra vez. Com certeza. Né? Eu vou preparar lugar e vou voltar para buscar vocês. Isso é maravilhoso, né? Fantástico. Que Deus possa nos abençoar, que realmente, como nós vimos aqui, esse prólogo, né?
essa história aí, que é o início do Evangelho de João, ela nos mostra com muita clareza, né? O amor de Deus, o cuidado dele, o princípio de tudo, né? Que ele estava e sempre esteve desde o início, né? E que ele vai voltar para nos buscar. Que é essa certeza que nós temos também, a palavra nos garante isso, né? É muito bom a gente parar para meditar na palavra de Deus, né? A gente aprende muito. Então nós vamos orar para fechar. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor, porque tivemos essa oportunidade preciosa de meditar na Tua palavra nessa hora. Te agradecemos, Senhor, porque o Evangelho de João é muito claro em nos mostrar que Jesus é Deus, que Jesus está com Deus, que Jesus criou todas as coisas e que muito em breve Ele vai voltar para nos buscar. Obrigada, Senhor, por essa certeza. Continua trabalhando em nossa vida e em nosso coração para que possamos compreender e viver estas verdades. Dá-nos a Tua paz, nos batize com Teu Espírito Santo. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada pela sua companhia. Tivemos mais um encontro com a palavra. Até a próxima vez.